um VT, Merchan, porque eu preciso fazer uma rápida deliberação. Tem uma coisa que eu quero falar, mas assim, se eu falar pode ser meu último dia aqui. O seguinte, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu vou fazer o seguinte. Ô, Alemão, você joga, por gentileza, nós vamos fazer outro VT Merchan, nós vamos fazer um VT Merchan, porque eu preciso fazer uma rápida deliberação. Tem uma coisa que eu quero falar, mas assim, se eu falar pode ser meu último dia aqui. Então eu queria pensar um minuto. Então eu vou pedir, Alemão, para você jogar o Merchan e a gente já volta. Bom, vamos lá. É o seguinte. Eu tô vendo, eu fico realmente agradecido com as mensagens do chat. Pedindo para que eu não fale o que está aqui entalado na minha garganta e que tem a ver, é claro, com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e que tem, é claro, a ver com aquele assistente do Alexandre de Moraes que mandou usar da criatividade para tirar o Oeste do ar. Eu prometo, eu vou pensar melhor, eu não vou falar já. Mas eu quero dizer o seguinte, não é que eu não vou falar me preocupando comigo, porque cada um tem uma vocação, tem um sentido na sua vida. Né? Cada um tem o seu propósito de vida. E o meu propósito de vida sempre foi ser eu. E eu paguei todos os preços da minha vida por ser eu. Você veja, vocês desculpem fazer esse desabafo aqui, e é que eu acho que vai me fazer bem. Eu sou de uma época, né, que quando eu era criança, já entendia as coisas, surgiu a AIDS. Graças a Deus eu nunca peguei esta doença. Mas, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque se já era difícil ser homossexual no passado, nos anos 80, 90, se é de alguma maneira, eu não acho que hoje seja difícil em grandes cidades. No interior pode ser que mais, mas não chega nem perto da dificuldade que era você se assumir lá atrás, há mais de 2 décadas, que é o meu caso. Já era difícil por si. E com o estigma da AIDS ainda era muito maior. Porque durante os anos 80 e 90, você dizer que era gay implicava em você dizer que tinha AIDS, mesmo que não tivesse. E quando eu decidi me assumir, eu encarei, porque na minha época, o mercado de trabalho para advogado não aceitava gay. Não tinha movimento LGBT. Não existia centro acadêmico com LGBT, com diversidade, escambau. Porque quando eu vou no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, que à época ainda era um mundo à parte da Universidade de São Paulo, porque fica no centro, fica fora da cidade universitária, as pessoas que eram do centro acadêmico da esquerda, nenhuma delas assumia que era gay. Hoje eu já vi aí, dando rabo à torta e à direita. Mas na época, tinha namorada, etc. Hoje não. Hoje é defensor ferrenho e me chama de fascista. Mas na época eu fui o único gay assumido do Largo São Francisco. Uma época em que ninguém abria a boca.
Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$ 500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. E no mercado de trabalho também. Então eu paguei o preço na faculdade, eu paguei o preço no mercado de trabalho, eu fui expulso da república que eu morava por conta disso. Paguei o preço de afastamento familiar. A época era muito mais difícil, meus senhores, vocês não têm ideia. Mas eu sempre tive uma opção de vida. Que opção de vida é essa? Não tem nada a ver com sexo. Era ser quem eu sou. É fazer o que eu acho certo, sem prejudicar ninguém. Aí, a vida me traz para o jornalismo. A vida me traz para o jornalismo no momento em que um jornalista não pode ser verdadeiro. A vida me traz para o jornalismo em que o jornalista que faz o que tem prazer é considerado da mesma maneira que os gays eram considerados aidéticos nos 80 e nos 90, é considerado golpista. E eu larguei a advocacia, que foi uma carreira que me deu muito dinheiro, uma carreira que fez a minha vida, para ser jornalista, porque chegou num ponto da advocacia que não dá mais para advogar, porque quando o processo chega em Brasília, você tem que fazer algum esquema para você ganhar a ação. Eu falei, não dá mais. E as coisas que eu fiz na advocacia, fiz por necessidade de trabalho, de progressão na carreira. E chegou um certo momento em que eu falei, não, eu não preciso, porque quando eu saía de um caso, e quem paga advogado caro geralmente é um crápula, geralmente, não é regra, é um crápula porque quem está errado precisa de uma defesa muito genial. E a defesa genial custa caro. Então, quando eu saía de um julgamento e ganhava a causa para um cliente, eu olhava para outra pessoa e falava, eu acabei com a vida dessa pessoa. Isso começou a me fazer mal. Isso começou a me fazer mal porque quando eu era criança, aí eu volto um pouco para a infância, né, que tinha aquela coisa de ser gay, ter medo de assumir na puberdade, da adolescência, e quando eu queria ser padre, né, porque, para falar bem da verdade, a maioria dos meninos do interior que não aceitam ser gays, ou casam para trair esposa ou viram padres, que é um ambiente meio seguro para você não renunciar à sexualidade. Então eu tinha uma vivência na comunidade católica muito grande. Mas quando eu decidi fazer direito, eu lembro que tinha uma freira, chamava Irmã Angélica. Ela ficava ali, ela cuidava da paróquia de São Benedito em Itapira. E quando eu contei para a Irmã Angélica, ela me falou uma coisa que eu lembro até hoje. Eu lembro até do tom de voz dela, já estava com 90 anos. Ela falou assim, você vai ser um advogado, mas você vai ser um advogado de Deus. Isso nunca saiu da minha cabeça. Até que quando eu decidi que eu não ia advogar mais por conta de tudo isso, e que eu era um advogado e tinha me comprometido a ser um advogado de Deus, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso popularizando o que eu conheço do direito. Então é uma maneira de eu ser o advogado de Deus que a Irmã Angélica ela pediu para mim um dia. É eu popularizar tudo que eu sei de direito no doa quem doer. E comecei a fazer isso dentro do jornalismo numa época em que o jornalismo que fala aquilo que dá às coisas o nome que elas têm, é tratado como gay aidético dos anos 80 e 90. E eu saí da Jovem Pan no dia 22 de agosto de 2023. Em 22 de agosto de 2023, eu comentei um caso porque um desembargador de São Paulo, naquela data, concorria
a um cargo no Superior Tribunal de Justiça. E ele concorria apadrinhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse desembargador que concorria ao cargo no Superior Tribunal de Justiça, ele era juiz assistente do Alexandre de Moraes. Quando ele saiu para concorrer o STJ, é claro que ele foi fazer um lobby político, estava no foco da notícia. Então, eu levantei um caso antigo e uma decisão que estava em sigilo, que eu tive acesso, e apesar de ele me processar e me pôr no inquérito para revelar qual foi a minha fonte, e eu não vou revelar porque eu sou jornalista também e tenho direito, uma garantia constitucional, se é que ela vale alguma coisa ao sigilo da fonte, eu critiquei a decisão deste desembargador. À época, eu critiquei de uma maneira muito popular e clara, mas a decisão dele, na qual ele absolveu um sujeito que foi condenado por estupro de menor em primeira instância, usando uma tese jurídica, minha crítica não foi nem da tese jurídica que ele usou para absolver. A minha crítica, a minha revolta contra ele naquela data foi, e eu estou falando tudo isso porque tem tudo a ver com isso. Eu só quero dizer, e eu vou parar antes de chegar nesse pulo do gato, que é o que eu vou pensar. A minha crítica à decisão dele, que eu conhecia na íntegra naquela época, que ele estava concorrendo ao cargo do STJ, apadrinhado pelo Moraes, não era nem pela tese jurídica que ele usou para livrar o pedófilo. Um senhor de 76 anos, que mantinha relações sexuais com uma menina de 13 e que conhecia o fato da idade da menina porque ele costumava ir à casa da avó dela, que passava fome, com a qual a menina morava, para levar pão. No julgamento, a minha crítica foi o tratamento que ele deu a essa menina de 13 anos. Referiu-se a ela como nenhuma jejum em matéria de sexo, dada a prostituição, alcoolizada e usuária de substâncias entorpecentes, estupefacientes foi o que ele usou, se não me engano, mas foram termos técnicos. Aí ele tira sarro através de uma expressão de duplo sentido naquela decisão. Ele põe, no duro, as meninas com esse tipo de vida parecem mais velhas. Então, ele não sabia que ela não tinha menos de 14 anos. Então, a minha crítica foi com o tratamento que ele dispensou. Aquela criança vulnerável em todos os sentidos. Porque miserável, porque viciada em drogas, porque viciada em álcool, porque sem pai e sem mãe, morando com a avó que passa fome, porque semi-analfabeta, e por todos os motivos que nenhuma criança deve passar na vida. Mesmo que ela soubesse o que é prostituição, ela não o fazia porque o quis, ela o fazia porque passava fome. E esse juiz que concorria ao STJ teve a pachorra de listar nome por nome de todos os homens que se deitaram com ela para mostrar que ela era versada na matéria. E eu disse na oportunidade que ele chamou a menina de vagabunda. Mas ele não usou vagabunda na decisão, e é por isso que ele me processa, porque eu o difamei, porque ele jamais chamou a menina de vagabunda. Era preciso, depois de elencar o nome de todos os parceiros sexuais que abusaram dela, porque ela era miserável e fazia isso para poder comer? E ainda usar a expressão no duro, meninas com esse tipo de vida parecem ter mais de 14 anos. O detalhe é que ele perdeu, obviamente, a vaga do STJ, e só por isso valeu a minha demissão do Jovem Pan. E ele voltou a trabalhar com Alexandre de Moraes. E no mês passado, em agosto, saiu a Vaza Toga.
tudo que teve a Vaza Toga. Esse juiz é o juiz Ayrton Vieira, que aparece na primeira série das reportagens da Vaza Toga, pedindo ao Eduardo Talhaferro um relatório para prejudicar as revistas golpistas como a Oeste, palavras dele. Ao que o Talhaferro responde: não há nada contra a revista Oeste, a não ser matérias jornalísticas. E ele então diz, Ayrton Vieira, use a sua criatividade. KKK. Então, uma coisa é a crítica que eu fiz ao julgamento dele, em que ele absolveu um pedófilo, não pelos termos jurídicos, mas pela forma com a qual ele tratou a vítima. E outra coisa é ele ter, agora, ter sido descoberto num escândalo sem precedente. O processo no qual, e são vários processos, inquéritos e processos, nos quais ele me enredou por conta de ter revelado e me indignado. E só comigo, porque se você olha na internet, tem 10 anos de crítica a ele. Mas ele trabalha no gabinete do Moraes. Olha que maneira interessante do Alexandre de Moraes me atingir, sem ter que lidar comigo diretamente. Esse processo está em sigilo, óbvio, porque tudo desses senhores é em sigilo. Eles são como vampiros. Se vêm à luz, eles se desfazem. E porque está em sigilo, eu não posso comentar nada desse processo. E neste momento, senhores, aconteceu algo dentro desse processo que eu estava pensando em dizer, mas se eu disser, pode ser que eu não volte amanhã, então eu vou pensar melhor. É isso que está me incomodando, é isso que está me afligindo, porque isso acabou de chegar no meu celular. Me desculpem, tá? Não, só não diga. A gente só quer que você não diga. Me desculpem. Zero. Mas esses são os nossos juízes. Essa é a supremacia. Não é a supremacia branca que macula o judiciário. É a supremacia dos covardes. É a supremacia dos covardes. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.